Bem-vindos de volta ao The Board Father. Eu sou o Ben, e neste vídeo vamos aprender a jogar Disney Villainous. Os jogadores utilizam famosos vilões de contos de fada em sua encarnação Disney em busca de conseguir o tão almejado objetivo de cada vilão. Úrsula busca conquistar o cetro e a coroa do rei Tritão de Atlântida. Jafar busca obter a lâmpada mágica e governar Ágraba como o feiticeiro mais poderoso de todos. Enquanto que o Capitão Gancho deseja derrotar o seu nêmese, Peter Pan, de uma vez por todas. Qual vilão conseguirá atingir o seu objetivo nefasto primeiro? Para este vídeo, iremos preparar um jogo para 2 jogadores. Comece posicionando o caldeirão no centro da mesa. Coloque os marcadores de poder dentro dele. Cada jogador seleciona para si um vilão e coleta os seguintes itens equivalentes ao personagem escolhido: tabuleiro de reino, uma carta de referência, cartas de vilão embaralhadas e posicionadas em uma pilha à esquerda do reino, baralho de destino, embaralhadas e posicionadas em uma pilha à direita do reino, o guia de vilão e o marcador de vilão, que deve ser posicionado na localidade mais à esquerda do reino. Cada jogador saca 4 cartas do baralho de vilão para formar a sua mão inicial. Observe que o tabuleiro de reino de alguns jogadores apresenta um símbolo de cadeado no canto inferior esquerdo. Neste caso, posicione um marcador de bloqueado sobre este espaço. Aleatoriamente, selecione um jogador para ser o primeiro. O segundo jogador recebe um marcador de poder. Agora, você e seus amigos já estão prontos para jogar Disney Villainous. Vamos às regras. Uma partida de Villainous dura uma quantidade indefinida de rodadas, até que um dos vilões consiga atingir o seu critério de vitória. Em sua rodada, um jogador deve mover o seu marcador de vilão para outro local no reino. Ele não pode permanecer no mesmo local onde começou a rodada. Em seguida, o jogador pode ativar todas, algumas, ou nenhuma das ações visíveis no local para onde se moveu. Por fim, o jogador repõe a sua mão, comprando cartas até que possua 4. Depois disso, o próximo jogador toma sua vez. Vejamos as possíveis ações em detalhes. Ganhar poder. O jogador coleta a quantidade de poder indicado do caldeirão e adiciona a sua reserva pessoal. Jogar uma carta. Para cada símbolo de ação jogar uma carta, um jogador pode baixar uma carta de sua mão. A maioria das cartas apresentam um custo em poder em seu canto superior esquerdo. Para baixar a carta, o jogador deve retornar aquela quantidade de moedas de poder para o caldeirão. Caso a carta seja um aliado ou um item, ela deve ser posicionada em qualquer local do reino que não esteja bloqueado. Essas cartas permanecem em jogo até que algum efeito faça com que o jogador as descarte. Note que o item ou o aliado não precisa ser baixado no mesmo espaço onde o jogador se encontra. Caso a carta jogada seja um efeito, o jogador executa o efeito indicado e, em seguida, posiciona a carta no descarte abaixo de seu baralho de vilão. Existem ainda cartas de condição. Note que essas cartas, em geral, não apresentam um custo e elas podem ser jogadas apenas durante o turno de outro jogador, não precisando, assim, que o jogador se encontre em um espaço com o ícone de ação jogar uma carta. Após utilizar a carta de condição, descarte-a. Os jogadores devem ler atentamente o texto de cada uma das cartas para maiores instruções nos efeitos de cada uma. Ativar. Os jogadores podem selecionar uma carta de item ou aliado em um local não bloqueado que apresente este símbolo para pagar o custo de ativação e executar o efeito da carta. Note que,
o item ou aliado não precisa estar no mesmo espaço onde o jogador se encontra. Destino. Escolha um oponente para revelar as duas cartas do topo do baralho de destino dele. O jogador ativando o ícone de destino deve selecionar uma das cartas para descartar e a outra para ser utilizada. Caso nenhuma das cartas possa ser utilizada por quaisquer razões, descarte ambas as cartas. Cartas de herói devem ser posicionadas em algum local não bloqueado do reino do jogador-alvo. Neste exemplo, o Capitão Gancho revelou Peter Pan, e, como habilidade especial desta carta, ele deve ser posicionado neste espaço do reino do Capitão Gancho, independente desta regra de não poder colocá-lo em um local bloqueado. A carta deve ser posicionada de maneira a encobrir os dois ícones de ação do topo do reino. Caso o baralho de destino do jogador esteja esgotado, compre o que for possível, embaralhe as cartas do descarte para formar um novo baralho e continue comprando cartas. Mover um item ou aliado. O jogador pode movimentar um item ou um aliado para um espaço adjacente. Itens e aliados não podem ser movidos de ou para locais bloqueados. Mover um herói. O jogador pode movimentar um herói para um espaço adjacente. Um herói não pode ser movido de locais bloqueados. Note que o vilão não precisa estar no mesmo espaço que o herói que ele pretende movimentar. Subjugar. O jogador pode derrotar um herói em qualquer local do reino utilizando um ou mais aliados e itens que se encontrem no mesmo local que o herói. Cada carta de herói e aliado apresenta um número no canto inferior esquerdo. Este número indica a força da carta. Para vencer um herói, o jogador deve descartar um ou mais aliados que somem o mesmo valor ou maior que a força do herói enfrentado. Descarte o herói derrotado como efeito desta ação. Descartar cartas. O jogador pode descartar quantas cartas desejar de sua mão. Note que estas cartas não são repostas. Apenas ao final da rodada de um jogador é que ele irá repor a sua mão. Fim de jogo. No momento em que um jogador cumprir o objetivo de seu vilão, ele vence a partida imediatamente. Note que vilões como Jafar e Úrsula somente podem cumprir os seus objetivos no início de sua rodada. Neste vídeo, aprendemos a jogar Disney Villainous, por Prospero Hall. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Caso tenha alguma dúvida ou sugestões, deixe um comentário aqui embaixo. Responderemos assim que pudermos. Até a próxima, pessoal!